Olá a todas e a todos os sportinguistas, caros amigos e seguidores do meu canal de YouTube, das minhas redes e das plataformas de Bruno Carvalho. Bem-vindos a mais um Conversas com Assinatura. Esta semana não vamos ter as habituais perguntas e respostas, vamos ter essencialmente dois temas, uma primeira e uma segunda parte, e, sem mais delongas, vamos entrar a fundo já na primeira temática. O que é que nos traz hoje neste primeiro tema? É o artigo do jornal Polígrafo, o já famigerado artigo que vem na sequência da absolvição total, integral e sem reservas de Bruno Carvalho no processo de Alcochete. Veio, portanto, o Polígrafo fazer aqui um denominado fact-checking. Bem, a primeira correção é que este fact-checking é completamente e perfeitamente errado por definição. Toma como factos a versão de uma das partes, sendo que uma das partes estamos a falar, leia-se, Henrique Monteiro, o ex-presidente da Comissão de Fiscalização e Disciplinar que Jaime Marta Soares nomeou com o único propósito de retirar Bruno Carvalho e eu próprio e a restante direção do Sporting Clube Portugal, nada mais, tudo o resto serão somente fé diversa. E Rogério Alves também foi tomado como fonte, portanto, fonte independente, credível, isenta, nada disso, como já vimos e veremos, se passou. E ao tomar estas duas partes como fonte, acabou por desconsiderar por completo a outra parte, neste caso Bruno de Carvalho, ouvido para a elaboração da peça. Portanto, estamos perante aqui um caso de opinion maker e não um verdadeiro caso de fact-checking. A própria forma de colocar a questão por parte do jornal Polígrafo foi perfeitamente enviesada e manipuladora da cabeça dos sportinguistas. Reparem que entre o artigo online e a peça que foi exibida na SIC e na SIC Notícias, salvo erro, acaba por, vai uma diferença enorme entre uma e outra, e acaba por criar uma percepção que induziu nas pessoas uma ideia completamente errada. Eu vou citar, inclusive, para não me enganar, a pergunta original que o Polígrafo tinha no seu site de internet, dizia que Bruno Carvalho foi expulso do Sporting por causa do ataque ao Alcochete, e esta pergunta veio a ser alterada para a peça que foi exibida no Jornal da Noite da SIC e na SIC Notícias para a seguinte redação: Bruno de Carvalho deve ser readmitido como sócio? Bem, esta pergunta é perfeitamente descabida. Para já estamos a falar, parece que estamos perante um qualquer referendo. Era como se estivéssemos a perguntar, e desculpem a comparação, se é a favor da eutanásia. Bem, estamos a falar de questões que dizem respeito aos valores e às opiniões das pessoas, aos valores mais íntimos, à forma como esses valores são concebidos e estão entroncados na forma de estar das pessoas, na sua personalidade, e aqui não é disso que se trata. Portanto, se é um fact-checking, temos que nos basear em factos rigorosos e concretos, em fontes independentes, isentas e credíveis. Não é ouvirmos uma parte que ainda por cima tem interesse direto na causa, e especialmente quando esse interesse direto na causa vem do lado de um Henrique Monteiro, que antes de ser presidente da Comissão Fiscalizadora e Disciplinar, foi uma pessoa que produziu uma série de artigos, dos quais avulta o célebre Bruno, estou eu, com o mero intuito de denegrir, de difamar Bruno de Carvalho, de atacar publicamente Bruno de Carvalho. Isto quase que parecia um currículo vitae que Jaime Marta Soares tomou nas suas mãos e elegeu como esta pessoa é a pessoa com o perfil certo para o cargo e para a função que eu quero, função e objetivo esses que são a retirar Bruno de Carvalho de uma vez por todas do Sporting Clube Portugal, porque de facto é uma chatice horrível, porque Bruno Carvalho incomoda os poderes instalados, Bruno de Carvalho está a acabar com os negócios que drenaram os recursos do Sporting Clube Portugal ao longo dos anos, e isso não pode ser, isso é uma chatice. Portanto, tivemos Henrique Monteiro e Rogério Alves, que igualmente disse que não é possível, penso que foi qualquer coisa do género, espero não estar muito equivocado, mas que não é de todo impossível Bruno de Carvalho ser reintegrado por via de uma Assembleia Geral, em função de ter sido inocentado. Claro que não, Rogério Alves, claro que tivemos 2 anos aqui a metralhar Bruno de Carvalho, destruímos a vida ao homem, destruímos um presidente, destruímos um projeto no clube que estava a ser erguido e que estava a tornar o clube tão grande como os maiores da Europa novamente, mas não, claro que isso não faz sentido ter uma Assembleia Geral para ouvir os sócios, até porque ouvir os sócios não é seguramente o mote de uma pessoa como o Rogério Alves, que
sabe tudo, e os estatutos, de facto, se são absurdos, não são para aplicar, no seu entender, como é óbvio. Portanto, ele certamente é que é o legislador original e integra o espírito do verdadeiro legislador dos estatutos sportinguistas, e qualquer outra voz que se levante contra Rogério Alves certamente só pode estar errada, só pode ser absurda e estúpida, porque de facto estamos perante uma pessoa com um egocentrismo que extravasa todas as fronteiras do Sporting e mais algumas. Mas dizer a respeito do artigo que não resulta a menor dúvida que estamos perante uma encomenda de Henrique Monteiro. Aliás, isso foi transmitido ao Polígrafo e aos repórteres que conduziram esta peça do Polígrafo e esta investigação, se é que lhe podemos chamar isso. Eu prefiro chamar-lhe encomenda, que é o que foi, e já lá irei esta parte, mas dizer que de facto foi Alcochete que esteve na base de tudo o que se passou, foi Alcochete que esteve na base da forma como foram promovidas, conduzidas e o próprio resultado das mesmas, das 3 assembleias que houve a respeito destes temas. Portanto, estou-me a referir à Assembleia Destitutiva a 23 de junho de 2018, estou-me a referir à Assembleia de Suspensão de 15 de dezembro de 2018 e estou-me a referir à Assembleia de Expulsão de, salvo erro, 6 de julho de 2019, todas elas antecedidas por questões relativas ao Alcochete, fosse acusação de Alcochete, fosse a detenção de Bruno de Carvalho, fosse o início da fase de instrução nos dias imediatamente anteriores à Assembleia de Expulsão. Portanto, dizer agora que Alcochete não tem nada a ver é um exercício de extrema má-fé e que, na verdade, esconde outros objetivos, mas lá iremos mais à frente. Portanto, ao contrário do que diz o Polígrafo, claro que Alcochete esteve na base disso tudo. Aliás, se pudéssemos agora fazer uma viagem ao passado, se tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos ir conduzir uma série de entrevistas, como os órgãos de comunicação social, as televisões fazem e fizeram nas imediações dessas assembleias, e pudéssemos falar, eu estou curioso de ver essas entrevistas, porque diria que 10 em 10 dessas entrevistas de todas resultavam mesmo questões colocadas sobre Alcochete e respostas sobre Alcochete. Portanto, se pudéssemos falar com uma amostra ou com o universo total dos sócios que estiveram presentes nestas 3 assembleias, facilmente chegamos à conclusão que 9 em cada 10 sócios só sabiam de Alcochete, só estavam a analisar da perspectiva do que sucedeu com Alcochete e decidiram com base no que sucedeu em Alcochete. Dizer o contrário, volto a reafirmar para que não restem dúvidas, é um exercício gravíssimo de má-fé e de hipocrisia. Portanto, 9 em cada 10 sócios estavam nesta situação e havia 1 em cada 10 que, quer dizer, sabia tudo sobre as violações graves e reiteradas dos estatutos, esses tais estatutos que eram falados e comentados em barda, que abriam jornais, eram objeto de comentário em vários painéis de discussão e fóruns sportinguistas por aí fora. Não foi o caso, não foi isso que sucedeu, portanto não há a menor dúvida que este Polígrafo não fez bem o trabalho de casa e limitou-se a dar sequência à encomenda de Henrique Monteiro. Bem, quero dizer que este artigo do Polígrafo, e aqui vou fazer uma revelação, este artigo do Polígrafo teve um contacto que foi conduzido por um dos jornalistas que o fez, contactou Bruno Carvalho, e Bruno Carvalho, em conjunto comigo próprio, encetámos uma resposta para esclarecer os leitores e para esclarecer os ouvintes do programa do Polígrafo, com um retrato fiel, um raio-x do que é que estava aqui em causa. E tivemos o cuidado, nós enviámos tudo para o Polígrafo, enviámos uma comunicação, e tivemos o cuidado de antecipar expressamente, e até confrontámos o Polígrafo com isso, que estarmos perante uma encomenda de Henrique Monteiro, que o resultado desta investigação seria aquele que efetivamente veio a suceder, uma fraude total, e que foi o de dar como falso a resposta àquelas 2 perguntas que eu me referi há pouco, e com aquela mistura, com aquele embrulho das perguntas, para termos o resultado que acabámos por ter, tanto na peça online como na peça que foi exibida na SIC.
Já agora eu quero acrescentar aqui, para as pessoas também perceberem, porque é sempre bom e positivo dar um enquadramento às coisas, as pessoas devem se dar ao trabalho de investigar e perceberem o porquê das coisas, o porquê desta influência de Henrique Monteiro num jornal com o qual ele aparentemente não tem relação, ao menos formal. Mas a relação e os tentáculos, desculpem a expressão, de Henrique Monteiro na SIC, na empresa, no Expresso, em todos estes títulos que estão interligados entre si dentro do mesmo grupo, é muito grande, é muito efetiva e a própria forma como o jornal Polígrafo, a construção societária do jornal, a empresa que o detém e as suas ligações, eu convido as pessoas que têm curiosidade sobre estas coisas a investigar e as outras também a investigarem, levanta imensas questões. Estamos a falar de um jornal que supostamente é detido por uma empresa que tem 3 sócios, dos quais avulta o jornalista que chefia as operações no Polígrafo, de seu nome Fernando Esteves. As outras 2 entidades, uma com relações a entidades ou pessoas angolanas, e uma outra sociedade que depois tem outras ramificações que também merecem a pena, também valem a pena algum cuidado na observação e na investigação. Dizer de Fernando Esteves que é alguém que está com uma investigação em curso, supostamente por parte da Comissão de Carteira Profissional dos Jornalistas, penso que é assim a designação, se não for é algo semelhante, até a Comissão de Carteira dos Jornalistas, precisamente pelas suas ligações ao célebre caso da máfia do sangue. Dentro deste contexto também, segundo foi devidamente reportado e parece que nunca desmentido, houve uma adjudicação hospitalar estranhíssima de um livro, portanto uma adjudicação direta por um livro no valor de 25.000 euros, que levou a que depois o Polígrafo, nos dias logo seguintes, fizessem um tal fact-checking extremamente favorável a essa entidade hospitalar, e num contexto estranhíssimo em que tudo apontava exatamente para o sentido contrário, tal e qual como agora nesta peça da qual eu me ocupo, mas acabámos por ter precisamente um sentido favorável ao hospital. Portanto, está tudo aqui envolto numa nuvem, está tudo aqui envolto num clima nebuloso que diz muito daquilo que é o contexto em que o Polígrafo se move e que levanta fundadas e legítimas dúvidas sobre o resultado que tivemos aqui nesta peça. Portanto, a relação que eu aqui queria fazer e que vou disponibilizar é precisamente da resposta que nós demos ao Polígrafo, que eu elaborei com Bruno de Carvalho. Vou disponibilizá-la na íntegra nas minhas redes, nas plataformas de Bruno de Carvalho, para as pessoas poderem, e os documentos anexos que instruíram essa resposta, essa comunicação, para as pessoas poderem avaliar na primeira pessoa e verem como nós, desde logo, embora nos tenhamos tido o cuidado de ser muito rigorosos e zelosos no esclarecimento e na explicação que conferimos ao Polígrafo, desde logo aventámos aquilo que seria o resultado final e acertámos em cheio que foi de que seria de facto desfavorável, de uma forma que é perfeitamente ilegítima e condenável. Portanto, não se esqueçam de conferir com o Conversas com Assinatura de hoje e em momentos subsequentes a disponibilização dessa documentação, com a qual vão poder verificar com os próprios olhos todas estas questões que acabei de abordar. Não saiam daí e aguardem agora pela segunda parte. O segundo tema que eu quero trazer para reflexão no programa esta semana é aquilo que entendi de chamar o novo spin de comunicação por parte desta administração, que está no Sporting Clube Portugal, e das pessoas que foram por estes encarregues de uma forma direta ou indireta de partilhar e disseminar esse novo spin. Se fôssemos um pouco mais agressivos na qualificação, podemos chamar isto de uma cartilha. Enfim, é uma expressão que gosto de aplicar a outro lado, mas é um pouco disso que se trata. E de facto, nesta semana que sucedeu o resultado no processo judicial de Alcochete, tivemos várias iminências, várias personalidades que gravitam no universo sportinguista a virem
dar um ar de sua graça. Tivemos Dias Ferreira a tecer algumas declarações e considerações, tivemos Abrantes Mendes a tecer também os seus pensamentos sobre o tema. Enfim, um sem número de pessoas vieram debitar aquilo que me parece ser este novo spin comunicacional por parte dos atuais órgãos sociais e desta administração de Frederico Varandas. E essencialmente, e todas as pessoas já conseguiram antecipar aquilo que eu me vou referir, é esta nova tendência de dizer de forma muito clara que não foi Alcochete que esteve na origem da expulsão de Bruno Carvalho e de mim próprio. Embora de mim próprio haverá a dizer algumas coisas mais em concreto, lá irei noutra fase. Agora vou abordar a questão como um todo. Portanto, este novo spin de que não é Alcochete, mas sim as alegadas graves e reiteradas violações estatutárias. É isto que temos vindo a ouvir nas televisões, nos artigos de jornais, nas colunas de opinião de várias personalidades. E pergunta-se porquê esta fobia com esta questão de Alcochete? Os sócios, especialmente os sócios que estiveram presentes nas assembleias, nas 3 assembleias, a Assembleia Destitutiva, a primeira Assembleia de suspensão, com a primeira pena disciplinar, com o recurso à primeira pena disciplinar, de suspensão, e a segunda Assembleia com a segunda pena, ou melhor, de recurso da segunda pena disciplinar, a de expulsão. Todos os sócios que lá estiveram sabem perfeitamente o que é que se passou, sabem perfeitamente o que é que se discutia, como eu também me referi há pouco, e os sócios não são parvos, embora estejam a tentar ser tomados como tal. E na cabeça das pessoas acaba por suceder um pensamento que é o de que, bem, outra vez isto, estamos outra vez, quer dizer, andámos 2 anos a ser martelados com o processo de Alcochete, vimos Bruno de Carvalho a sofrer as consequências do seu envolvimento perfeitamente ilegal e perfeitamente abusivo, imoral, antiético, tudo o que lhe queiram chamar, injusto, será o menos até, no processo de Alcochete, e as pessoas a serem induzidas em erro, a serem manipuladas para tomarem determinadas atitudes, para terem um determinado sentido de voto nessas assembleias. E agora, ao fim de 2 anos e com o processo de Alcochete a terminar, de repente dá-se um abre-olhos, de repente as pessoas são forçadas a refletir, bem, afinal, tantas manchetes, tantas horas de emissão televisiva, tantos elementos, tudo no mesmo sentido, para destruir uma pessoa, para proceder e concretizar o assassinato de caráter de uma pessoa, e afinal, e em bom português, a montanha pariu um rato. Bem, e as pessoas acabam por efetuar o assim, bem, e agora, não é? O que é que se vai passar a seguir? E não deixa de ser, não é inocente, e não deixa de ser curioso que é precisamente nesta altura que vemos aqui uma pequena adaptação do que é que tem sido a comunicação, e daí eu me refiro ao tal novo spin comunicacional desta administração Varandas. E as pessoas questionam de facto isto. Bem, estamos outra vez neste ponto, é a segunda vez que temos este ataque massivo, agora é a bater nesta tecla das graves e reiteradas violações estatutárias, que parece assim um misto de assombração com alguma questão etérea, porque todos os sócios, e muitos se perguntam, e perguntam uns aos outros, e perguntam-nos a nós, bem, que graves e reiteradas violações estatutárias é que serão estas, especialmente a parte do reiteradas, porque parece que é uma coisa que já é violada desde os tempos da outra senhora, como também se costuma dizer. E tudo isto, mais uma vez, lá está, como foi no processo de Alcochete, sem qualquer hipótese de defesa. Por mais que as Ritas Garcias Pereiras deste mundo e Henrique Monteiros venham dizer que houve defesa, isso é muito bonito, fica-vos muito bem, percebo perfeitamente que estão a defender a vossa cotada, a vossa tese, mas é perfeitamente mentira. E deixarei uma série de documentação junto com o programa nas minhas redes, nas plataformas de Bruno Carvalho, onde for possível, para esclarecer e para disseminar as várias peças que correspondem a todos estes processos, à Assembleia Destitutiva, à primeira Assembleia com penas disciplinares de expulsão, à segunda Assembleia com as penas disciplinares de expulsão, portanto, suspensão primeiro, expulsão depois, para que as pessoas se percebam como tudo decorreu e se apercebam como de facto não houve
Não houve verdadeira hipótese de defesa aqui, nem na verdadeira nem nenhuma outra, porque criarmos espaço para uma defesa formal que depois não é possível de se exercer na prática não é defesa nenhuma. E como advogado, cumpre-me aqui a chamar a atenção para a seguinte questão: os processos disciplinares são processos que são considerados no âmbito da Constituição como processos de natureza acusatória e beneficiam de garantia constitucional do chamado due process, que quer dizer que beneficiam de garantias de defesa, que não basta serem elencadas, ou seja, não basta serem ditas aos quatro ventos, bem, vão ter hipótese. Não, elas têm que poder ser exercidas, têm que ser facultadas, têm que ser viabilizadas em concreto. E aqui não foram, não existiu. Também não é hoje que vamos bater ponto a ponto no que é que foram estas acusações e no que é que elas estão perfeitamente erradas e porque é que não se verificaram e porque é que não houve violações. Não é hoje que o vamos fazer, mas simplesmente a dizer que não houve defesa. Essa defesa não existiu. Mas refletindo aqui um pouco sobre esta tal fobia e o que está na origem deste novo spin comunicacional da administração Varandas, vou lançar a seguinte reflexão para cima da mesa. É que parece-me que estamos aqui se calhar perante um receio de represálias legais. Se não vejamos, o nosso Conselho Diretivo, a nossa administração, alegadamente praticou imensas infrações. Alegadamente criou, parece que criamos assim do nada, como quem cria um Frankenstein ou algo assim do zero, como se não existisse, órgãos totalmente ilegais, totalmente ilegítimos e tudo mais. E do lado de lá, as putativas comissões de Jaime Marta Soares, portanto a Comissão de Fiscalização encabeçada por Henrique Monteiro, da qual Rita Garcia Pereira fez parte, a Comissão de Fiscalização, que também, a própria Comissão de Gestão que mais tarde assegurou a gestão entre o início desta golpada em junho de 2018 e depois as eleições de 8 de setembro. Portanto, este universo, este grupo de pessoas que esteve envolvido nestes eventos é que são os legítimos, é que são as pessoas que asseguraram os cargos, é que são as pessoas que estavam em funções. Portanto, são eles os responsáveis pelo que aconteceu nessas alturas, são os responsáveis pelas assembleias, são os responsáveis pela preparação das assembleias, são eles os responsáveis pela forma como as coisas foram publicitadas ou não foram publicitadas, nomeadamente as possibilidades de defesa que nos foram conferidas ou não. Portanto, se são eles as pessoas responsáveis por isto tudo, estamos perante alguém que, passa a redundância, tem responsabilidade que pode ou não agora ser acionada. E chegámos precisamente a um momento-chave com a absolvição de Bruno Carvalho em Alcochete, em que temos todo este conjunto de pessoas extremamente preocupado. Isto porquê? O que sucedeu com Alcochete, a decisão de total absolvição, é que não foi uma absolvição por falta de provas, como também querem acrescentar esse spin comunicacional, por isto ou por aquilo, porque não se conseguiu, porque o Ministério Público dizia, não. Foi feito todos os possíveis em fase de julgamento para incriminar e condenar Bruno Carvalho. Tudo foi feito. Tudo. A forma como foram conduzidas os interrogatórios, a forma como foram conduzidos para um lado ou para o outro as investigações, a recolha de prova, aquilo que foi meticulosamente selecionado para ser apresentado em tribunal como prova em termos dos autos e as questões, os elementos da investigação que continham ou não, tudo foi criteriosamente feito de forma a podermos ter em tribunal uma condenação de Bruno Carvalho. O que acabou por ser uma coisa extremamente positiva, porque o tribunal acabou por ficar extremamente confortável e à vontade para produzir uma absolvição sem qualquer tipo de constrangimento e sem qualquer tipo de limitações. Portanto, foi, como se costuma dizer em inglês, uma absolvição clean slate. Bem, agora, tudo isto representa um possível receio de que do lado de Bruno Carvalho, se possa avançar com ações indenizatórias. Temos uma pessoa que viu a sua vida destruída, temos uma pessoa que teve um dano incalculável, um prejuízo incalculável naquilo que é o seu
a sua vida como cidadão, a sua vida como profissional, a sua vida como núcleo familiar, portanto, como pai de família. Portanto, temos alguém que tem toda a legitimidade, a meu ver, de, neste momento, avançar com as competentes ações e responsabilizar as pessoas que tiveram responsabilidade e que tiveram origem em toda esta atrapalhada, ao fim e ao cabo. Não nos podemos esquecer que, e eu já referi aqui alguns nomes, vou voltar a referir, Henrique Monteiro, que chefiou esta comissão de fiscalização, foi uma pessoa, para os mais esquecidos, que andou a produzir uma série de artigos, dos quais avulta o célebre Bruno Estou Eu, isto antes de ser nomeado como cabeça de cartaz, desculpem a expressão, desta comissão de fiscalização. Antes de ser nomeado presidente, portanto, ele deixou claro a sua antipatia, mais do que a sua antipatia, deixou claro que, em bom português, que era inimigo de Bruno de Carvalho. Deixou isso perfeitamente claro. Inclusive, foi elemento de destaque em manifestações públicas e altamente elaboradas e organizadas, com cartazes produzidos em retrosarias e tudo mais, que tiveram lugar, que eu me recordo que teve mais amplo destaque na comunicação social, foi a célebre manifestação que se deu por baixo do edifício Visconde Alvalade. Portanto, e Henrique Monteiro foi das pessoas que estava na linha da frente dessa manifestação, que deu entrevistas, portanto não resultam qualquer tipo de dúvidas da falta de isenção, da falta de imparcialidade. Outro sim, há aqui uma total parcialidade contra Bruno Carvalho e uma total falta de independência para poder presidir estes órgãos, e isto é tudo ilegal. Mas, portanto, é natural que Bruno de Carvalho queira agora meter as competentes ações e responsabilizar não só Henrique Monteiro, mas todas estas pessoas. E, portanto, eu vejo aqui um pouco a origem, um pouco a razão para este novo spin comunicacional. Estas pessoas não querem ser responsabilizadas enquanto tal, não querem também, e estão, e nomeadamente, agora faço aqui uma pontezinha para a administração atual do Sporting, que tem também pessoas que estiveram envolvidas nestes eventos, não só nas manifestações e na preparação de todo o contexto que levou à saída deste Conselho Diretivo e de Bruno Carvalho e depois ao seu linchamento público. São pessoas que estão na administração Varandas, que estão muito preocupadas porque, além da sua própria possibilidade de responsabilização individual, temos a própria responsabilização da entidade, porque só é por ocuparem os cargos que ocupam e que ocuparam durante esta fase que conseguiram, ou pelo menos alavancaram o dano que acabou por ser produzido. Como eu disse há pouco, são as pessoas que estiveram a conduzir as assembleias, que tiveram conferências de imprensa. Eu não me esqueço da célebre conferência de imprensa de Frederico Varandas em fevereiro de 2019. Portanto, todo um conjunto de situações que em si mesmo produziram dano e que podem ser objeto de responsabilização agora a ser iniciada por Bruno de Carvalho. Portanto, acho que este ataque acérrimo com este novo spin pode ter alguma explicação com este receio de ações legais por parte de Bruno de Carvalho. Bem, sem prejuízo daquilo que acabei de explicar, mesmo que a razão de tudo o que sucedeu nestes últimos 2 anos, do resultado das várias assembleias, não fosse Alcochete, o processo de Alcochete, foi a pedra de toque, que na verdade foi, não é? Tal como eu também já disse, 9 em cada 10 sócios nas 3 assembleias só falavam de Alcochete. Sabem lá o que é que são as violações estatutárias, ainda para mais violações graves e reiteradas. Eles não sabem, não fazem a menor ideia. Se lhes perguntarem a data de hoje, eles não sabem também. E as mesmas são totalmente refutáveis e isso será feito em sede própria. Bem, mas mesmo que a razão não fosse Alcochete e fossem estas tais alegadas violações estatutárias que, de facto, são tão razão para o que aconteceu, como agora é alegado neste novo spin, que de facto qualquer pessoa se recordará dos jornais a abrirem meses e meses, semanas e semanas a fio com as alegadas violações estatutárias. Quer dizer, uma pessoa em cada esquina que passava dava um pontapé numa violação estatutária. Quer dizer, as conversas de café era violação estatutária para aqui, violação estatutária para ali. Bem, quer dizer, as violações estatutárias eram o prato do dia que era servido a todos os sportinguistas e que todo sportinguista fazia questão e tinha orgulho
de repassar. Não é nada disto, estou a ser irónico, como é óbvio, para demonstrar que isto não passa de uma estapafurdice. Desculpem-me aqui, a expressão aqui é um bocadinho a tronchos, mas é mesmo assim. Portanto, é preciso analisar estas alegadas violações, perceber e analisar as alegadas violações e a defesa que houve das mesmas, porque se de facto o que está na origem, afinal, foram as tais graves e reiteradas violações estatutárias, então vamos ver o que é que foi dito acerca das mesmas, qual é que foi a defesa. Eu decido já a resposta, não houve defesa nenhuma. Não houve defesa na altura e não está a haver defesa agora. O que está a haver agora é uma segunda vaga de ataque, sem qualquer possibilidade de defesa. É uma vaga de ataque que é feita na comunicação social, que é feita em colunas de opinião, em jornais cujos interesses que estão por trás não são revelados. É feita nos programas de painel que têm lugar e têm palco nas noites desportivas nos vários canais. Quer dizer, não temos aqui qualquer tipo de defesa que devia ser feita, que devia ter sido efetuada à data, e mesmo agora, já que estamos numa segunda vaga de ataque, também não era nada mal pensado que o fosse, no lugar aplicável para o efeito, que são as Assembleias Gerais, que é dentro de casa, dentro do Sporting Clube Portugal, mas isso não é feito. Portanto, estamos aqui perante um problema que é efetivamente este, não houve defesa, e portanto, na verdade, se fôssemos aqui práticos e rigorosos face ao que se passou, as Assembleias Gerais deveriam ser repetidas, não é? Porque tivemos Assembleias Gerais onde apenas se discutiu Alcochete e agora estamos a dizer às pessoas que afinal o que está aqui em causa são violações estatutárias que ninguém sabe, ninguém ouviu falar, ninguém faz a menor ideia do que é que está para aqui a ser referido. Então, se assim é, devíamos ir analisar essas violações, devíamos ir às Assembleias Gerais, analisar essas violações, serem ouvidos os visados, e depois, se essas violações são assim de facto tão graves e reiteradas, então certamente que serão retiradas as devidas consequências. Não parece que seja o caso, e tanto assim não é que vemos uma enorme resistência em realizar qualquer tipo de Assembleia Geral, em prestar qualquer tipo de esclarecimento aos sócios, em responder a requerimentos, a solicitações dos sócios, o que em si mesmo, veja-se a ironia, é uma violação estatutária, mas enfim, isso com certeza que já não interessa nada para Rogério Alves e seus pares. Eu quero aqui dar um pequeno exemplo para que as pessoas percebam a gravidade disto, para que percebam como é que nos foi retirada, a mim e a Bruno Carvalho, a nossa cidadania sportinguista. Como advogado, ao longo da minha carreira, pude assistir a alguns casos de alguma gravidade e ver o seu resultado. E eu vou fazer aqui um pequeno exercício apenas para efeitos de comparação, nada mais, porque não são casos comparáveis, mas o exercício é para as pessoas poderem, através de comparação, poderem perceber onde é que está aqui a ironia da coisa e perceber o quão surreal é aquilo que foi feito. Ao longo da minha carreira vi casos gravíssimos, como homicídios, como imaginem, assédio sexual, como molestar de menores, portanto, pessoas, criminosos, que praticaram uma série de atos e de factos que deram lugar a que os mesmos fossem julgados e condenados por estas práticas. Agora, reparem no seguinte, mesmo nestes casos de maior gravidade, nunca estas pessoas lhes viram ser retirada a possibilidade de terem advogado, nunca estas pessoas lhes viram retirada a possibilidade de terem uma defesa, nunca estas pessoas, vejam para como do raciocínio, lhes ser retirada, mesmo aqueles que foram julgados e condenados com penas de cadeia, lhes viram ser retirada a sua cidadania portuguesa. E, no entanto, a mim e a Bruno Carvalho retiraram-nos a nossa cidadania sportinguista. Eu nunca vi a nenhum réu condenado em sede de julgamento o juiz dizer, bem, e como pena, ou como pena acessória, que é a prática tradicional, tem que entregar o seu cartãozinho de cidadão porque deixou de ser português. Isso não existe, como é óbvio. E eu peço que tenham alguma paciência na comparação, porque mesmo é só para efeitos de raciocínio, mas de facto no Sporting, aparentemente agora por estas violações estatutárias, não Alcochete, não a gravidade do crime horrendo de Alcochete, mas estas violações estatutárias que ninguém sabe quais são e o que são e como foram, foi-nos pedido o nosso cartãozinho de cidadão sportinguista. Portanto, fomos expulsos dos associados, perdemos a nossa cidadania sportinguista.
Portanto, isto espero que a comparação sirva para ajudar as pessoas a refletirem e a perceberem o que é que está aqui em causa, porque de facto deveriam ser repetidas as Assembleias Gerais para que houvesse defesa, e isto devia ser tratado dentro de casa. Não podemos estar sempre a ouvir as mesmas referências a pessoas de bem, que o Sporting tem que ser pessoas de bem, e depois essas pessoas de bem querem lavar roupa suja, que nem a expressão nem se calhar nem é muito bem aplicada, não, porque não lavar de roupa suja, é um ataque sem precedentes, é disto que se trata. É o manter uma lógica de calúnia, uma lógica de difamação que não para, a Bruno Carvalho e a mim próprio também por acréscimo, com o único intuito de impedir aquilo que é uma reposição de justiça que é perfeitamente normal e natural, e do mais elementar bom senso, que era a nossa reintegração como sócios de pleno direito do Sporting Clube Portugal. E já agora também desmistificando essa questão de que essa reintegração feita nos termos dos estatutos não impede a capacidade eleitoral ativa, como já tenho ouvido, ou seja, não impede que depois da mesma ser feita essa reintegração, que os sócios readmitidos e com reposição plena dos seus direitos, que têm que esperar 5 ou até mesmo 20 anos para se candidatarem. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Os estatutos são muito claros nisso. Quem é readmitido por uma Assembleia Geral reintegradora, em que a votação respeita o mínimo exigível, os tais 76%, ou os 2/3 associados, visando a reposição plena e integral da condição de associado, desde que esses mesmos associados procedam ao pagamento integral das cotas que deixaram de pagar, imediatamente são tidos como sócios sem interrupção das cotas, ou seja, são tidos como sócios que nunca viram interrompida a sua condição de associado, tal e qual como existem os vários programas, com certeza sabem, inclusive o Sporting agora está a fazer, penso que um novo programa para recuperar sócios antigos, para recuperar sócios que deixaram de pagar cotas há algum tempo, e esses sócios que procedem ao pagamento, normalmente pode haver mais do que uma opção, ou de pagar tudo de uma vez, ou pagar em 2 ou 3 tranches, depois tem uma opção que parte do órgão executivo, do Conselho Diretivo. Nós tivemos as nossas campanhas e com muito bons resultados e conhecidos, com enorme acréscimo no número de associados. Portanto, desde que sejam respeitadas essas condições, os sócios são tidos como tendo a sua inscrição ininterrupta. Portanto, é uma falsa questão essa que está a ser veiculada, de que se 2 sócios, como o Bruno Carvalho, se fôssemos reintegrados pelos associados em Assembleia Geral convocada para o efeito, de que não nos poderíamos recandidatar. Isso depois é uma opção nossa, se queremos ou não, e depois uma opção dos associados, se validam ou não essa pretensão. As eleições servem para isso, o sufrágio serve para isso, aí é que a democracia se revela, quando é feita de forma independente, séria e isenta, aí é que ela se revela e é que os sócios fazem ouvir a sua voz. Infelizmente esta administração não quer ouvir os sócios, esta administração não quer ouvir aquilo que é o pulsar dos sportinguistas, aquilo que é a vontade dos sportinguistas, o que é de lamentar, o que é triste. Esperemos que isso possa mudar muito em breve. Mas neste momento é a situação que temos, e estamos a viver este spin comunicacional que espero poder ter contribuído para que as pessoas percebam que estamos aqui, quer-me parecer, perante um receio que tem a ver com as responsabilidades a efetivar, não só pelas pessoas individualmente consideradas, mas pela própria administração como um todo, pelo próprio clube, porque com certeza que Varandas não quer ficar conhecido e vinculado ao presidente do Sporting, que contribuiu para o linchamento de um ex-presidente, contribuiu para a sua saída totalmente ilegal, que contribuiu para um prejuízo gravíssimo para a sua vida e que depois teve que o ressarcir por força de uma condenação em tribunal. Esperemos que isto tudo possa ser destrinçado e possa ser ultrapassado da melhor forma, e esperemos que os sócios estejam atentos e que vejam o que é que se está a passar. Espero que tenham gostado mais este Conversas com Assinatura. Como notas finais, queria dizer o seguinte: como devem ter reparado, era suposto o site www.brunocarvalho.com ter aqui um encerrar de ciclo e passar aqui uma nova fase. Felizmente pudemos assistir a semana passada que a família
com assinatura, entendeu de forma diferente, entendeu continuar com este projeto e com este trabalho que acho que é da maior relevância e do maior interesse. Portanto, apenas confirmar também aqui que de facto vai continuar, uma estrutura ligeiramente diferente. As pessoas aqui numa situação de pós-pandemia, ou melhor, de pós-confinamento e de pós-estado de emergência, naturalmente têm as suas vidas a retomar, as suas situações profissionais, com outras solicitações que têm que fazer face. Portanto, vamos continuar a ter os artigos com opinião, as colaborações com opinião, e especialmente vamos continuar a ter o comentário com assinatura, Bruno Carvalho e comigo próprio, esta sexta-feira ao 12h30, não percam, vai continuar a ser o mesmo horário. E para a semana voltarei também eu com este Conversas com Assinatura, e conforme vos pude adiantar, com este Conversas de Assinatura de hoje disponibilizarei a comunicação, a resposta que nós fizemos ao Jornal Polígrafo, os documentos que instruíram a mesma. Portanto, na própria publicação ou publicações sucessivas, estejam atentos, os documentos serão assim disponibilizados. Portanto, até sexta e até para a semana, não percam os próximos programas, e até lá, já sabem, viva o Sporting e que volta a ser vosso. Um abraço a todos.